Olá, divina! Como é que você está? Bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Gabi Vieira, eu sou mentora, terapeuta, professora e especialista em desenvolvimento feminino e relacionamento de alma. E eu tô aqui para te ajudar a sair da indisponibilidade e conseguir viver um verdadeiro amor na sua vida. Se é isso que você tá buscando, então te convido a assistir esse vídeo até o final. Aproveita, já curte, já se inscreve, né? Aqui é se inscrever, né? Não é que nem na de vizinha. Já se inscreve aqui no meu canal, já compartilha para aquela amiga que tá precisando escutar, já separa o teu cantinho, né, pra gente conversar. Vamos fazer esse momento aqui ser um momento nosso, porque eu acho que eu vou fazer aqui uma conversa com vocês que vai ser bem interessante. Eu acho que muitas estão precisando escutar, se não todas, né, em algum nível estão precisando escutar o que eu tenho pra falar hoje. Então vamos fazer esse momento ser um momento gostoso, ser um momento nosso, né, fazer esse momento de você olhando pra você mesma, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Divinas, eu fiz um vídeo bem sugestivo hoje, né? Então, como fazer pro divino masculino conseguir despertar pra conexão de vocês? Porque eu sei que todas, né, têm esse interesse. Como é que ele desperta? Como é que acontece? Como é que eu posso fazer ele despertar? Porque vocês estão angustiadas, né? Estão angustiadas de ter que estar vivendo essa jornada sozinha. Estão angustiadas de ter que estar longe de uma pessoa que vocês amam. E é realmente angustiante, né? Estão angustiadas, às vezes, por dores do ego. Estão angustiadas porque vocês não querem mais ficar repetindo os mesmos ciclos, não quer mais ficar se sentindo sendo a segunda opção, se sentindo como se vocês não tivessem importância, como se vocês não fossem as escolhidas, né? Sempre com a sensação de que o gêmeo, ele tá priorizando outra coisa ou outro alguém, né? Tem sempre essa indisponibilidade. E muitas vezes a gente acredita que essa indisponibilidade do gêmeo tá relacionada ao fato de que ele não sabe que ele é a sua chama gêmea, de que ele não sabe que ele tem essa conexão espiritual com você, e é por isso que ele consegue se distrair, porque se ele soubesse, ele ficaria com você, se ele soubesse, ele te escolheria. Só que mesmo você falando que, talvez falando, né, que vocês têm essa conexão, ou até mesmo falando um pouco com ele sobre espiritualidade, energia, autodesenvolvimento, parece que ele continua no mesmo lugar, né? Ele continua não conseguindo colocar você como prioridade, não entender a sua importância na vida dele. Parece que você tá sempre se doando demais e ele não consegue te proporcionar aquilo que você precisa, né? Em algum nível. Seja dentro de uma relação, né? Então eu atendo muitas mulheres que estão com a chama gêmea delas. Olha que coisa, né? Muitas de vocês sonham nisso, acreditam que o final dessa história é conseguir finalmente estar, né? Conseguir casar, conseguir, tô aqui junto com a minha chama gêmea. E eu já vivi nesse lugar, né? Por muitos anos. E não é o fim da história. Não é o fim do caminho. Na verdade, é uma parte dessa jornada que pode acontecer para algumas, para outras não, pode acontecer de formas diferentes, mas a união, ela não é o fim, entende? Ela é uma parte. A jornada de chama gêmea, ela tá aí para te despertar para você, para quem você de fato é. Para aquilo que você realmente gosta, para aquilo que você realmente acredita e para todas as coisas que te desconectam disso. Para todos os comportamentos seus que não estão alinhados com aquilo que você realmente quer. Para todas as feridas suas que te impedem de fazer os movimentos necessários para você se tornar a mulher que você precisa se tornar. Então essa jornada, ela vai te despertar para tudo isso, tanto pro bom quanto pro ruim. E isso, o que significa despertar, Gabi? É eu tomar consciência disso. Eu começar a tomar consciência desse vazio interno, dessa dor, dessas questões aí que me incomodam, de eu perceber as coisas que não são da alma e as coisas que são. Então, quando eu me incomodo
com o comportamento do meu gêmeo de alguma maneira, né? Seja esse comportamento ser uma indisponibilidade, ou ele me trata de uma maneira que eu não gosto, ou ele fica num vai e vem, ou ele tá com outra pessoa, enfim, seja o que for, que não é bom, que se você sente que não é digno, é você despertando e tomando consciência dessa parte sombra dele e dessa parte sombra sua também, entende? Então, quando você passa por esse despertar, é você começando a tomar consciência sobre você, sobre como você tá vivendo uma vida que não faz sentido, sobre como você gosta ou não gosta de coisas, entendeu? Então, a união, ela não pode ser o final da jornada, sendo que essa jornada é sobre reconexão com você mesma. E que essa pessoa, ela vai sempre ser um espelho, vai sempre ali estar mostrando o como você de fato está conectada com você ou não e qual que é a qualidade dessa conexão. No fundo, vou te falar uma coisa agora, vamos lá, né? Se realmente for chama gêmea, realmente, né? Temos essa conexão, realmente, essa pessoa sabe. Não que é chama gêmea, tá? Talvez não saiba o termo, até porque você também não sabia até pouco tempo atrás. Mas ele sente essa conexão, ele percebe. Posso te falar? Ele percebe. Quem é chama gêmea sabe, percebe. Percebe que ele percebe, sabe? Sabe, tem essa compreensão, ele percebe que existe essa conexão. O problema, você não deveria estar se preocupando se de fato você é, porque você já vai estar percebendo que ele nota essa conexão. Você não deveria estar se preocupando em relação a como fazer o meu gêmeo se despertar para a conexão que a gente tem. Porque no fundo ele já sabe. Esse não é o problema. O problema é que o teu gêmeo não sabe o que é amor. O teu gêmeo, ele não despertou pro amor ainda. Porque o amor é uma energia, é um nível de consciência de alguém que tá com a vibração, com a consciência alta. Eu vou até colocar aqui a imagem dos níveis de consciência do Dr. David Hawkins. Gente, eu queria tanto ter uma lousa. Sério, eu vou ter ainda uma lousa pra conseguir desenhar pra vocês as coisas, vai ser incrível. Mas eu vou colocar aqui a imagem. E se vocês percebem, o amor, ele é uma emoção que a gente realmente sente e percebe quando nós estamos com um nível de consciência super alto. Entende? Está ali vibrando entre 500 e 600 Hz, ou seja, uma pessoa que está em um nível de consciência amorosa, que realmente consegue ser amoroso, retribuir, dar amor, ser aquilo que você no fundo quer e precisa dentro de uma relação, ela não só precisaria ser uma pessoa que despertou e assim, despertou da maneira dela, né? A gente precisa entender que o despertar acontece de maneiras diferentes para cada pessoa. Tem gente que desperta numa espiritualidade livre, tem gente que desperta através da conexão de chama gêmea, tem gente que desperta com a pobreza, tem gente que desperta com a religião, tem gente que desperta com uma doença. É da maneira da pessoa, tá? Não vai comparar o teu processo com o processo do outro. Beleza? Combinado? Então tá. Então essa pessoa teve que despertar de alguma maneira e viver um processo de desenvolvimento onde ela... Porque aqui, gente, a gente não tá vivendo no paraíso, entendeu? A gente tá vivendo no planeta Terra, que claramente não é um lugar muito agradável de se estar. Esse lugar aqui não tem uma santa pessoa que não tenha bloqueios internos, uma santa pessoa que não tenha uma ferida emocional, que não tenha um ego ali tomando conta dela e projetando as suas dores, projetando as suas sombras no outro e se tornando uma pessoa arisca e desagradável. Entende? E vocês podem achar que é uma coisa que não, mas vocês que estão despertando, gente, quantas de vocês vêm falar comigo no WhatsApp de uma maneira onde claramente está projetando as feridas? Você ainda não despertou completamente porque você mesma não está percebendo o como você trata uma pessoa que você mal conhece. Imagina como você deve tratar os outros. Imagina como você deve tratar o teu gêmeo, os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos, enfim. Mas, o que a gente precisa entender aqui? A energia de amor é uma energia alta. O teu gêmeo, ele percebe a conexão, você percebe a conexão. Mas, enquanto vocês estão com a consciência negativa, ou quando vocês estão no começo do processo de despertar, que é essa consciência meio neutra, de aceitação, de coragem, que ainda realmente não é essa consciência mais elevada, vocês percebem a conexão de uma maneira sexual, de uma maneira apegada,
De uma maneira que vocês acham que, assim, o amor e a conexão, ele é você sentir essa conexão muito forte, é você ficar pensando, obcecada na pessoa, é você ter esse tesão, é ter essa intensidade. Vocês acham que é isso. E é claro que isso é uma delícia, gente. Não tô falando que isso não é bom, mas tudo tem os seus dois lados. Por um lado, tem essa intensidade, tem essa tesão, tem esse de ficar conversando horas seguidas, tem toda essa sensação prazerosa. Mas enquanto a consciência da pessoa está negativa, enquanto ela ainda não se percebe, não se reconhece, não se desenvolve para se tornar alguém melhor, não percebe aquilo que está vivendo, fazendo e pensando, que faz com que ela fique em estados emocionais de desespero, de apatia, de apego, de medo, de raiva, de controle, enquanto essa pessoa tá nessa energia negativa, ela não consegue viver aquilo que é sagrado. E aí você se torna incoerente, entende? Vocês se tornam incoerentes. Eu quero algo sagrado, então eu quero o amor, eu quero a paz, eu quero a fidelidade, eu quero a harmonia, eu quero a lealdade, eu quero a iluminação, eu quero tudo isso. Porém, vocês não percebem o que precisa ser feito para chegar. A pessoa com a inconsciência que está negativa, ou seja, que tá ali amarrada a feridas, a crenças, que fazem ela ficar nesses estados emocionais de apego, de raiva, de apatia, de desejo, de desespero, onde ela não se percebe, não sabe do que ela gosta, não sabe como se melhorar, não consegue dominar o próprio emocional, enfim. Essa pessoa que tá no estado negativo, ela só vai conseguir se relacionar através desses desejos e apegos, e ela não sabe como se relacionar dessa maneira que é sagrada, entende? Muitas vezes a gente quer, a gente idealiza um relacionamento sagrado. Então a gente quer ali a fidelidade, a lealdade, o amor e a harmonia, mas isso é diferente de apego. Entende? É diferente dessa conexão sexual. Você e o seu gêmeo, se vocês ainda estão nesse lugar, isso significa que vocês ainda estão em um nível de consciência que é baixo. Sim, o teu gêmeo, ele percebe a conexão de vocês. Só que ele vai perceber a conexão de vocês através do nível de consciência dele. Então, se ele tem um nível de consciência baixo, ele vai sentir a conexão de vocês através do apego, através do desejo, então de uma maneira muito sexual, de uma maneira muito apegada. Agora, se ele estiver aqui vibrando na apatia, ele vai estar bem desconectado de você, porque ele tá muito apático, ele tá muito desconectado dele mesmo, entende? Quanto mais alta a vibração da pessoa, mais ela tá conectada com ela mesma, mais ela tá conectada com o eu sagrado dela, com a fonte interior dela. E por conta disso, mais ela tá próxima realmente do que é o amor. Muitas vezes você acredita, que o teu gêmeo, ele te ama. Mas, na realidade, muitas vezes ele não sabe o que é o amor. Ele tá insensível com as coisas do mundo, com a pornografia, com os sentimentos densos, com o apego. Ele não consegue te proporcionar isso, porque na realidade ele tá com um nível de consciência baixo. Agora, o que eu posso falar pra você, minha divina, que tá aí vivendo ciclos e ciclos de fuga e perseguição, de dor, de brigas, de espelhamento com o teu gêmeo? Pra você que tá sofrendo muito ali por ele, que te deixou, que foi embora, que escolheu outra pessoa. Pra você que tá se colocando num lugar de ser amante, sabendo que não quer estar nesse lugar. Ou que tá traindo alguém, sabendo que não queria estar traindo. Pra você que acredita que o teu valor, ele apenas significa, ele apenas acontece no âmbito sexual. Pra você que fica duvidando de você mesma, fica duvidando do seu significado, do seu valor, da sua importância, simplesmente porque essa pessoa se afastou, ou que fica com medo de lidar com as coisas porque não tem essa pessoa perto de você, você também não está conseguindo reconhecer o que é o amor. Você associa o amor, assim como o seu gêmeo, a coisas como apego,
a coisas como a dor. Você se vicia nisso, se vicia nesse ciclo. E é por isso que muitas vezes tem dificuldade de conseguir desapegar, né? E assim, a gente fala muito do soltar, do desapego. O que é isso, né? Não é você parar de sentir a conexão com o seu gêmeo. Eu falo, se você chama gêmeo, você vai sentir essa conexão sempre. Entende? Mas por que o teu gêmeo sente essa conexão e não sofre, mas você sente essa conexão e sofre? Por quê? Porque você associa essa conexão à dor. Você tá sempre se alimentando de coisas que não são amor, acreditando que é, porque essa é a sua única referência. Entende? Você também tá insensível ao amor. Só que essas situações que te acontecem, elas criam ali, elas soltam hormônios dentro de você, elas soltam endorfina dentro de você, que faz você ficar viciada nisso. Viciada nesses ciclos, viciada nessa dor. Ao mesmo tempo em que você tá viciada, fica viciada nessa dor, você não aguenta mais senti-la. Mas quantas de vocês não se sabotam na hora de resolver o problema? Né? Se sabotam quando vocês ficam só procurando conteúdo gratuito em vez de realmente ir lá resolver o teu problema. Quantas vezes, né, gente, já apareceu gente em sessão comigo que, tipo, se sabotou na hora, né, na hora de ir, na hora de fazer acontecer, tipo assim, sabe? Então a pessoa se sabota quando fica ali postergando procurar realmente algo que vai ajudar ela a se sentir bem. Se sabota na hora de literalmente fugir, né? Então assim, você foge, o seu gêmeo foge do relacionamento porque ele se sabota. Ele se sabota na oportunidade de conseguir viver uma coisa saudável, uma coisa verdadeira, da mesma maneira que você se sabota na hora de você se resolver. Por quê? Porque ele tá viciado na dor, ele tá viciado na desconexão. Ele não sabe como se comprometer, é um sacrifício para ele conseguir sair disso. Da mesma maneira que você também tá viciada na dor, na desconexão, na indisponibilidade. E aí, na hora de você ter que se disponibilizar, na hora de você se disponibilizar pra você, resolver pra você, você tá desacostumada, porque sempre todo mundo esteve indisponível pra você. Como você também tá indisponível pra você mesmo. Você não sabe o que é o amor também. Você tá desconectada disso também. Você tá insensível a isso. Você nem sabe como isso realmente se apresenta. E você acredita que se apresenta dessa maneira que é pesada, entende? Você acredita que é a única maneira que existe. Mas existe uma realidade que vai muito além de todo esse ciclo de sofrimento que você está vivendo, divina. Entende? Existe essa realidade. Primeiro, você precisa acessar essa energia de amor. Entender o que ela significa e tirar todas as coisas que estão te prendendo e te pesando e te impedindo de acessar o que de fato que é o amor. O amor é segurança, o amor é paz, o amor é eu conseguir estar completamente aberto e vulnerável ao outro, e não só porque eu sinto essa conexão, mas eu sei porque é seguro. Quantas de vocês sabem que não é seguro e mesmo assim se entregam? Quantas de vocês sabem que não é seguro e é por isso que não conseguem se conectar? Porque no final das contas, vocês não estão recebendo esse amor dessa pessoa. Porque essa pessoa não sabe fazer isso. Entende? E vocês permanecerem, então presta atenção. Ai, Gabi, o meu gêmeo, ele fez isso. Né? Então, meu gêmeo, eu mostrei quem eu era, eu queria ali confiar, mas ele se fechou. Mas a partir do momento que ele se fechou, eu entendi que não era recíproco e fui ali cuidar de mim. Fez isso? Pô, bacana, você tem uma percepção mais interessante sobre o amor. Agora, se ele se fechou e você permaneceu ali, e você tentou forçar a barra, e você começou a projetar as tuas próprias necessidades e inseguranças no outro sem perceber, o outro, que às vezes pro outro não é o momento, o outro não tá conseguindo viver isso, você fica ali, você fica se questionando, nossa, por que o outro fica se fechando em vez de você ir lá e se cuidar, entender que o outro não tá disponível no momento, você fica forçando a barra, né? Sendo ali violenta com você e com a outra pessoa, incisiva com você e com a outra pessoa, claramente insensível do que é a energia amorosa, entende? E aí você fica ali se batendo, né? Também não adianta você, tá bom, ele é indisponível, vou me afastar, mas aí fica se batendo, fica se culpando por ele ter agido dessa maneira. Primeiro você precisa acessar essa energia amorosa.
Depois que você acessa, você consegue perceber o amor ao redor de você. E você consegue atrair amor para você. Só que como é que você vai ser amor se você nem sabe o que é isso? Como é que você vai conseguir atrair um amor verdadeiro ou criar uma relação sagrada e amorosa se você ao menos não sabe? Você está vivendo uma situação com o seu gêmeo de acordo com as suas referências do que é bom e do que é saudável. E se você percebe que isso que você está vivendo não é bom e não é saudável, quer dizer que o olhar precisa ser menos pra, ai meu Deus, é porque ele não sei o que, não sei o que lá, e mais do, tá, peraí, deixa eu também entender o que eu preciso curar em mim que tá me impedindo de acessar essa energia amorosa, que tá me impedindo de ver o amor, de colocar limites por amor, de vivenciar o amor dentro de mim e de conseguir ser amorosa com o outro. Porque quando você não recebe amor, quando você fica vivendo em situações de indignidade, o que acontece? Você começa a parar de enxergar o outro também. Quantas vezes eu já vi divinas que foram falar comigo, né, falando assim, ai Gabi, é porque eu fiz tudo pela pessoa e parece que eu não sou valorizada. Será que a pessoa queria tudo isso? Será que a pessoa precisava de tudo isso? Será que era realmente tudo isso que a pessoa estava precisando? Você recebeu provavelmente também um monte dos seus pais. Será que tudo que seus pais te deram era o que você estava precisando para que você ficasse bem? Será que você não sentiu que seus pais não estavam ali totalmente disponíveis para você? O que significa isso? Prestando atenção nas suas necessidades e te proporcionando aquilo que você precisa para ficar bem? E aí, como você só teve essa referência do que é o amor e do como se dá e recebe amor, você faz a mesma coisa com o outro, fica ali dando um monte de coisa, sem entender o que o outro precisa, baseado nas suas necessidades, nas suas dores e nos seus medos. Quando você faz isso, você está indisponível, porque você não percebe o outro. E você também está indisponível para você, porque você não se proporciona o mínimo para ficar bem e exige que o outro faça isso. Ou seja, não só você não está dando aquilo que o outro precisa, como está exigindo algo que é impossível que ele te dê. Não há quem suporte uma relação assim. Não há quem fique numa relação assim. Seja uma pessoa que não está consciente ou uma pessoa que é saudável e consciente. Então toma cuidado também com os teus desejos, né? Assim, eu quero um gêmeo desperto. Beleza, mas aí você vai aguentar um gêmeo desperto? Porque é muito mais dolorido estar com uma pessoa desperta quando você não está, ou quando você está despertando, do que o contrário, tá? É mais difícil estar com uma pessoa madura quando você é imatura. Porque a pessoa madura coloca limites. A pessoa madura vai embora se precisar. A pessoa madura, ela não aceita certas coisas. E aí, isso machuca mais do que ficar vivendo esse ciclo de vai e vem. Ciclo de vai e vem, gente, é ego puro. Ciclo de vai e vem é carência pura. É eu não sabendo colocar limite nas coisas e trabalhar o que precisa ser trabalhado para não ter que ficar mais vivendo isso. Gente madura não tem tempo, não tem energia, não tem cabeça pra ficar ali, ai, gastando. Olha quanto de energia, quanto de tempo você tá gastando no teu dia com essa história. Por quanto mais tempo, Divina, por quanto mais tempo? Esse gasto de energia excessiva é o que tá te impedindo de viver a tua vida sagrada, meu bem. Mas você fica gastando essa energia tentando pensar o porquê, o como, o que ele tem que fazer. Como despertar o divino masculino para conexão. É assim que você está gastando a tua energia preciosa. Você está percebendo? Em vez de você olhar para o que precisa ser olhado. Primeiro para suas necessidades, para você parar de exigir o impossível do outro. Algo que o outro vai sentir tão pesado que ele vai fugir de você. Porque ele não consegue lidar. E parar de também dar demais pro outro, nessa tentativa de convencer o outro a te amar incondicionalmente, ficar com você. Esse dar demais, né? Vamos pagar o aluguel, vamos aceitar tudo. Ele erra 1 milhão de vezes, eu vou perdoar todas. Toda vez que ele erra e você perdoa e ele não faz nada pra compensar isso, sabe o que acontece? O relacionamento vai criando uma distância. Então ele erra, ele não faz nada pra compensar e você perdoa, você sobe e desce. Aí ele faz de novo, você sobe e desce. Ele faz de novo, você sobe e desce. É muito bom pra você estar aqui. Porque isso aqui vai gerar uma dívida que você vai fazer assim, não, ele não vai embora, ele não vai ter a coragem de fazer isso depois de tudo que eu fiz. Isso é o que ele faz, ele vai embora. Porque essa distância, esse peso, essa dívida, ele se torna impossível de ser sustentada.
se torna um fardo pra ele que ele não consegue aguentar, que ele não tem cacife, maturidade, responsabilidade de aguentar. Porque deveria ter feito isso no primeiro momento que errou, né? Não na 10ª. No primeiro, ele não teve esse cacife, não teve essa coragem. Na 10ª não vai ter também. Mas você também não tá tendo um cacife, uma coragem de entender que não precisa esperar 10 vezes pra entender que aquela pessoa não tá pronta. Que aquela pessoa não pode te proporcionar aquilo que você precisa. E isso vai criando uma distância insuportável entre vocês. E aí você sempre tá frustrada e ele sempre tá sobrecarregado. Porque no final das contas, os dois estão indisponíveis pra si. Os dois não sabem o que é o amor. Primeiro eu me torno disponível pra mim. Eu abro espaço pra mim. Eu percebo quais são as minhas necessidades. Aquilo que eu preciso pra ficar bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Quando eu faço isso, é lógico que a minha energia aumenta. É lógico que a minha percepção sobre o mundo se torna uma percepção mais digna, mais correta, mais justa, mais amorosa, mais coerente. É óbvio que eu vou enxergar Deus de uma maneira muito mais presente na minha vida, muito mais amorosa, porque eu percebo que até na dificuldade ele tá me mostrando aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou me afastando. É óbvio, porque eu entro em contato comigo, eu percebo o que eu preciso, eu olho pra isso e isso faz com que naturalmente eu fique bem e eu consiga ter essa noção sobre as coisas. Eu começo a perceber o que é o amor ou chegar perto disso. Entender que o amor é o cuidado, é o zelo, é a verdade, é a disposição, é o ficar, é eu ser fiel e leal. Porque eu entendo que a fidelidade e lealdade primeiro comigo. Entende? Eu sei a importância de eu ser leal aos meus princípios, a importância de eu ser fiel àquilo que eu acredito, a importância de ter responsabilidade, de ter constância para construir coisas boas na minha vida. Quando eu tenho isso, é fácil para mim enxergar isso. E é fácil também eu me atrair e atrair pessoas que estejam em sintonia com isso. Agora, se eu me negligencio, eu atraio pessoas que se negligenciam. Se eu me ignoro, eu atraio pessoas que se ignoram. Se eu acabo me responsabilizando pela vida do outro, mas tirando a minha responsabilidade de cuidar da minha vida, eu atraio pessoas para cuidar e que não se responsabilizam por si. É um reflexo de quem você é. É um reflexo do que tem dentro de você. Primeiro você cuida de si, se disponibiliza pra você. Depois você consegue fazer isso pro outro. Você não vai estar com essa sede de quem não tem nada dentro de si. De quem acredita que é apenas um rostinho bonito. De quem acredita que o seu valor tá no sexo a ponto de se colocar numa situação indigna. Você, quando faz isso, se afasta do amor. Entende? E aí fica impossível você conseguir realmente enxergar o outro, dar pro outro o que ele precisa, amar o outro e ser amada de verdade por quem você é, porque você também não se permite ser de verdade. Quantas vêm até mim com medo de falar o que tá sentindo e o outro ir embora? Quantas acreditam que não vão ter algo melhor? Quantas? Entende? Para você conseguir sair da indisponibilidade, você precisa seguir alguns passos. A primeira coisa que você precisa fazer é conseguir se conectar com quem você é. Mas para fazer isso, você precisa tirar esses bloqueios emocionais dentro de você. O que está te impedindo de se conectar com quem você realmente é? As primeiras coisas que a gente precisa observar são as nossas raízes, ou seja, aquilo que está no escuro, o nosso inconsciente, que está abaixo da terra. O que está no nosso inconsciente? Tá as nossas emoções, tá a nossa criança interior, né? Ou seja, toda a bagagem emocional que a gente tem lá da nossa infância. Então eu falei, né, alguns casos, se você tem certas referências dentro de casa do que é o amor, do que é a disponibilidade, é essa referência que você vai ter com você e com o outro também. E para conseguir sair desse ciclo que tá te fazendo sofrer, é por isso que você tá procurando ajuda, você vai precisar olhar para essas bagagens emocionais do passado. Você vai precisar olhar, talvez, para alguns karmas ancestrais que você carrega. Quantas mulheres que não viveram essas dores, quantas lealdades que não te fazem ficar presa nesses karmas, em vez de realmente conseguir tomar um rumo diferente. Quanto medo, né? Então, qual que é a grande questão das feridas emocionais, da bagagem emocional? É que todas essas dores, todas essas toxinas emocionais, elas vão alimentando o teu medo.
né? Elas ficam ali te prendendo com medo de não faz isso, porque senão você vai ser rejeitada, não faz isso, senão você vai ser abandonada, você vai ficar sozinha, você vai viver, você vai passar aquela dor que nem você passou daquela vez lá, não faz isso, senão isso vai mostrar que você não é boa o suficiente, não faz isso, senão ele vai te trocar por outra pessoa, você fica com medo, as suas feridas elas vão alimentando o seu medo, que vão fazendo você ficar presa nesse lugar de indignidade. Então a primeira coisa que você precisa fazer não é só tomar consciência de, nossa, olha como eu tô me comportando. Olha como eu tô agindo de uma maneira carente. Olha como eu tô sendo grossa, projetando as minhas feridas no outro. Olha como eu tô sendo controladora com medo do outro ir embora. Não é só você perceber o teu comportamento. É você perceber a raiz dessas feridas. E é você conseguir ter uma forma de conseguir transmutar isso para que você fique bem. Para que você não se comporte demais dessa maneira e você consiga tomar um rumo diferente. Então, em vez de agir pelo medo, você conseguir agir pelo amor. Em vez de agir pelo medo de ser abandonada e por isso você fica nesse lugar de ser amante, você sai desse lugar. Você consegue agir diferente. Você consegue ter resultados diferentes na sua vida, na sua dinâmica com o seu gêmeo. Como muitas das minhas alunas conseguiram ter. De não precisar mais passar por certas situações, de ser levadas mais a sério, de ser escolhidas, ou de simplesmente elas mesmas escolherem outras pessoas que apareceram no caminho delas. Tudo isso se torna possível para você. Mas primeiro precisa tirar esses bloqueios emocionais, identificar, conseguir soltar isso e, mais do que isso, agir diferente, entender como faz para agir diferente. Quando você faz isso, aí a partir disso você vai precisar amadurecer. Talvez amadurecer o teu lado feminino, a sua conexão com as suas emoções, desenvolver essa parte sua que talvez você não tenha desenvolvido de tanto que você se reprimiu, de tanto que você fugiu de você. Talvez você precise desenvolver o teu masculino, a tua capacidade de agir, de ter coragem, de fazer diferente, de se posicionar. Você vai precisar amadurecer naquilo que não foi amadurecido porque você estava presa à tua criança interior. Você estava presa às bagagens da sua infância, você estava presa aos karmas das pessoas da sua família, você estava presa aos seus medos emocionais. Então você vai amadurecer isso, entendendo como você se posiciona na vida, entendendo como desenvolve autoconfiança, o como você consegue agir em determinados momentos, o como você consegue amar o outro. E aí, a partir disso, você se torna disponível para o outro. O teu campo de atração para de ser um campo de repulsão, que afasta aquilo que é saudável. Como eu falei pra você, uma pessoa saudável, ela não vai pensar duas vezes em pôr limites. Começou a se comportar de uma maneira assim, controladora, desesperada, né, por atenção, por amor, por afeto, claramente vai colocar um sinal pra você. Entende? E não é porque não sente essa conexão, ela pode sentir essa conexão e falar assim, cara, olha, mas isso aqui tá demais pra mim. Primeiro você se conserta e depois a gente se resolve. Entende? Então, primeiro você faz isso, depois você se torna disponível para o outro. Primeiro você entra nessa energia amorosa e aí depois o seu gêmeo tem a oportunidade de conseguir entrar também. A tua jornada divina feminina é uma jornada de dentro para fora. Uma jornada onde você reconhece o amor dentro e encontra esse amor fora. A jornada do divino masculino ela é completamente oposta. Então, como ele vai acessar isso vai estar muito relacionado ao como você, através de dentro, vai acessando isso também. Vai acessando quem você é, vai acessando realmente o que é o amor. Vocês dois precisam despertar para o que de fato é o amor. O amor, ele não é intensidade, o amor não é sexo, o amor não é conexão, o amor não é ficar conversando por horas seguidas, o amor não é juras de amor. O amor é a capacidade de ser eu mesma por completo e aceitar o outro por completo e escolher ficar. Escolher ficar. A segurança do amor, a leveza do amor, o companheirismo do amor, a evolução do amor. O amor muitas vezes é uma escolha. Muitas vezes é você continuar ali mesmo quando você não tá achando incrível, entende? Mas isso não quer dizer que é você ficar na indignidade. É isso que vocês não conseguem perceber. Então, primeiro você se torna uma mulher sagrada e depois você tem uma relação sagrada, tá? Como eu posso te ajudar com isso? Eu tenho a minha mentoria Você Divina.
Nessa mentoria, você pode ter acesso ao meu acompanhamento e você também vai ter acesso à minha metodologia Você Divina. Então, na minha metodologia, você vai ter ali todo o conhecimento, as ferramentas, os exercícios para que você viva na prática essa transformação. Então, você vai se conectar com a tua essência e com a tua missão como divina feminina, compreendendo claramente como é que vai ser o teu processo de evolução até se tornar a divina feminina, até se tornar essa mulher sagrada, entende? Que está disponível para si mesma, que está conectada com ela e que consegue viver uma vida alinhada com ela, com propósito, com significado, com um relacionamento verdadeiramente amoroso. Então, você vai se conectar com a sua missão, com a sua essência. Você vai entender como é que você vai identificar e tirar todos esses bloqueios emocionais. Você vai amadurecer o teu feminino e o teu masculino, então amadurecer as suas partes internas depois que você faz essa cura e entender o como você constrói uma vida e uma relação sagrada. Então, como você vai entender a mente e o coração do masculino, se tornar disponível, viver uma relação harmoniosa, blindada, ou seja, sem se preocupar com uma possível separação, sem ter esse medo, né? Porque vocês dois vão estar disponíveis. E o como você também constrói a sua vida sagrada, alinhada com você, com o teu propósito e com aquilo que realmente faz sentido para sua vida. Fora o acesso à metodologia, você também pode ter acesso ao meu acompanhamento para eu segurar na sua mão e conseguir fazer esse processo com você por até 6 meses. Se é isso que você está procurando, então eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo, na descrição, o acesso para você me chamar no WhatsApp para a gente ter essa primeira conversa, entender se a mentoria é o melhor caminho para você. Eu também vou colocar aqui abaixo o acesso aos meus cursos, então eu tenho o meu curso Manual das Chamas Gêmeas, que é um curso introdutório sobre chamas. Tá bom, divinas? Espero ter conseguido passar minha mensagem nesse vídeo, que tenha tocado no coração de vocês. Um beijo a todas e eu vejo vocês no próximo vídeo.